Bom, olá, sejam bem-vindos novamente ao Golpério. Eu decidi, nessa apresentação final, fazer uma apresentação, vamos dizer, a minha apresentação padrão ouro, que é a minha área de pesquisa, certo? E ela foi uma apresentação muito fresca em relação a estudos literários. Ela foi uma apresentação feita no mês passado na Academia Americana de Implantodontia, Palco Central, em Atlanta, certo? E eu quero dividir essa apresentação com vocês. Ela está em inglês, eu vou falar em português. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar no chat, tudo certinho. Tá? O que nós vamos discutir é realmente como que está os implantes cerâmicos em 2020. Se fala, a gente não sabe, e eu em 30, 40 minutos eu vou passar tudo o que eu passei nesse congresso para vocês e da minha experiência em implantes cerâmicos, certo? Como disclosure, certo, o conflito de interesse, eu não tenho conflito de interesse, não recebo fundos de nenhum produto, marcas, organizações ou qualquer indivíduo que estão presentes nessa apresentação, certo? Quando eu falei de goals, né, ou seja, nossos objetivos, primeiro eu fui no casos que eu acredito cientificamente que são indicados. Também mostrando as limitações dos implantes de zircônia, mas também o mais importante é apresentar o status zircônia de uma forma científica como que a gente está em 2020. Para vocês terem, talvez, interesse em usar esse tema, ou tem algumas dúvidas, talvez sejam esclarecidas nessa apresentação, certo? Primeiro, para vocês entenderem como que a zircônia, vocês têm que entender como que ela é feita, tá? A zircônia ela é extraída como um minério, certo? Ela é aquecida em fornos até 2690 e aí ela passa por várias fases, como uma hidroxiapatita, beta-tricalcifosfato, fases a partir do aquecimento. A monocíclica ela é muito utilizada na prótese, tá? Então às vezes a gente tem muita fratura de prótese, talvez para usar esse formato. Nos implantes, eles tiveram o carinho de, quando ela entra em estado de fusão, adicionar óxido de ítrio ou óxido de alumínio, dependente do implantes. Os implantes hoje de zircônia são todos, vamos dizer, premium. Aí quando tem uma adição desse componente, é chamado YTZP, tá? Ou YTZP, e o ATZP seriam as companhias que utilizaram o alumínio, né? Hoje nós temos umas questões de alumínio e toxicidade, mas isso não vem ao caso. Mas a chave de tudo isso é porque adicionando e fazendo dela uma liga, ela se mantém nessas fases, fria. Ou seja, ela é muito mais resistente à monoclínica, tá? E ela se mantém na tetragonal e cúbica. Como propriedades, ela tem daí uma carga mecânica muito forte, a zircônia, nesse estado. A estabilidade química é muito boa, isso é muito bom, ele entra com material inerte no seu paciente, né? Ela também promove aquela condutividade de oxigenação em íons, ela é resistente à corrosão, ela tem uma transferência de calor, ou seja, a condutividade térmica dela é menor, ou seja, pode-se fazer preparos nela em boca, tudo que ela não vai ser um metal que vai passar o calor para o osso, isso é extremamente importante, pelo menos para a parte de prótese, e tem, claro, essa parte da parte luminescente dela. Ela é branca, né? Por que o zircônia, né? O zircônia, a indicação dela, eu já vou falar para vocês, tá? A dificuldade nossa de manter essa tábua vestibular de implantes imediatos, certo? Nós estamos colocando o titânio e antes nós colocávamos em corpo grande preenchendo alvéolo, depois começamos a fazer sempre o travamento palatino. Aí implantes um pouco menores e agora menores, estamos fugindo da tábua vestibular e colocando biomateriais, certo? Aqui, por exemplo, é um caso que foi o primeiro estudo de tomografia pré e pós que acabou não virando uma publicação, começou em 2002 e publicado sob forma de tese na Universidade de Missouri, certo?
em que alguns implantes, ele sem osso, ele se mantém, enquanto outros implantes, você parece que está tudo bem, platform switch, mantém osso, né? Mas olha só a nossa tábua óssea aqui totalmente reabsorvida. Então, se mantém osso no platform switch, eu quero ver isso em forma em 3D. Para entender por que essa tábua vestibular não faz parte da implantodontia e sim da periodontia, é porque isso justamente o tooth bud, ou seja, nossa odontogênese, né, o epitélio externo de esmalte, interno de esmalte, liberam proteínas que foram isoladas e são hoje um produto comercial, em que ela promove cemento, ligamento periodontal e osso alveolar. Então, a partir do momento do nascimento do dente, você tem a formação desse osso, o criador é o dente, não o implante. A partir do momento que você remove um dente, você removeu o seu criador. Colocando uma peça completamente inerte, você com certeza vai ter um tipo de remodelação quando o criador é removido, tá? Numa época se falava, lá na final da década de 90, o Janine teve um processo bem legal em relação ao jumping gap. Menos de 3 milímetros você deixava cicatrizar, mais de 3 milímetros você colocava algum tipo de osso. Mas a gente sabe que não colocando osso nesses espaços, nós temos essa remodelação e às vezes é muito severa e pode causar problemas até estéticos em relação ao paciente, tá? Um estudo interessante que a gente fez, e também está relacionado àquelas tomografias anteriores, eu queria saber como que um dente natural era importante para manter o periodonto. Quando a gente faz um dente único em implantodontia, normalmente as papilas elas ficam normais. Mas isso não é por acaso, é porque nós temos fibras transeptais aqui mantendo essa papila. Como que eu queria provar isso? Muitos falam sobre o pressionamento do provisório. Então eu dividi 24 pacientes em 2 grupos, platform switch, um com cicatrizador e um com provisório imediato, certo? A gente fez medidas com uma guia, né, uma guia de pesquisa para a gente ter o mesmo ponto de localização, 6 pontos do soft tissue e 4 pontos, perdão, do que aconteceria com o osso, certo? E a gente não teve diferença nenhuma, gente, em se colocar um cicatrizador ou se colocar um provisório fixo, tá? No cicatrizador, o cicatrizador foi usado comum, certo? E foi feita uma PPR para os pacientes. O que eu realmente esperava. Dente saudável e sadio, desde que você não mexa nessa papila, você vai estar bem, tá? Na parte óssea, a gente descobriu realmente esse processo de remodelação, de se retirar o criador, colocar um material inerte e até uma remodelação, às vezes, muito severa. Em termos de média, olha só esse caso. Uma tábua fina, presença de tábua. Eu sei que todos hoje, você tem que colocar osso. Isso é 2002. Não se colocava osso naquela época, tá? E você veja, tira uma radiografia, mas nós temos todo esse problema, tá? Então começou a ter o cuidado de colocar, vamos dizer, o implante cada vez mais palatino e enxertar entre ele e a tábua vestibular. Agora nós temos alguns problemas em regeneração óssea guiada e que tem muito a ver com a regeneração tecidual guiada. Na regeneração óssea guiada, nós precisamos, primeiro, o melhor é ter parede óssea, todo mundo sabe, limpa, né? Osteoblastos para promover ali. Nós temos que ter uma exclusão de tecido, certo? E nós temos que ter um suprimento sanguíneo. Acontece que o implante é inerte, não tem ligamento e não tem sangramento. Então nós estamos com uma parede completamente desconhecida esse enxerto, certo? Funciona, não estou dizendo que não funciona, mas ele tem as limitações. E quando a gente passa para um estudo generalizado, que é sistemático e de meta-análise a longo termo, mostra que os enxertos não contribuem ou parcialmente contribuem para essa remodelação, ou seja, mesmo com a presença de osso, esse osso ele vai reabsorvendo. Isso pode acarretar problemas estéticos futuros para o paciente. Veja o que um colega meu, ele me apresentou, ele me cedeu essas tomografias, achei muito interessante, em que era parte do estudo, retirado do dente, fizeram um combin CT imediatamente após a extração. Achei bem legal isso, para mostrar que se não houve o rompimento, colocaram o implante distal, certinho, no eixo, colocaram um BioOs, material de qualidade com membrana, e houve essa reabsorção de
da cirurgia para 7 meses, olha o que aconteceu, tá? Então não vamos acreditar que somente colocar osso aqui, isso aqui, essa manutenção é a curto termo. O que acontece muito de apresentações de casos a curto termo. Faz a técnica, mostra, 6 meses tira a foto, tá tudo bonito, e depois assim de 6, 7, 10 anos de clínica, eu tenho 21, começam a aparecer esse tipo de caso. Implantes, esse é um implante da Nobel Biocare, implante premium, foi colocado em osso e agora nós temos um problema de translucência de titânio. Nesse caso, nós podemos discutir, né, trefinar o implante, fazendo um novo enxerto, isso vai acarretar problemas estéticos para o paciente e tal. Eu decidi fazer uma técnica de túnel nesse caso e resolvi a parte de microcirurgia plástica, sabendo que eu fiz um polimento das roscas, fazendo um tratamento paliativo daquela superfície contaminada. Já esse caso, ele apresentava também um problema de translucidez, apresentou o osso, nesse caso eu não fiz flaps, eu queria ver o status do osso, né? Fiz um enxerto fino de conjuntivo e a gente conseguiu uma resolutiva para o paciente. E isso vai começar a aparecer mais e mais, porque a gente está colocando pacientes nesse sistema e esse sistema a longo termo ele está realmente falhando, certo? E aí que eu acho que o implante de zircônia ele encaixa muito bem. Esse é um paciente de trauma automobilístico, certo? Foi feita uma incisão minimamente traumática, que são lâminas oftálmicas, eu adoro, porque não pelo fato de ser oftálmicas, é que você pode fazer incisões numa maxila inteira, ela não perde o fio, além de serem extremamente delicados, mas a 15C também, a Steel Horton, são lâminas ótimas. Preservação de tecido, é isso que você quer da extração. Colocado o implante, sabendo que nós tínhamos a tábua vestibular. Nessa época, o protocolo industrial, a gente tem que falar o que o fabricante diz para fazer, né, que é chamado indicação in-label, é para colocar encaixado, sem osso, mais ou menos como era antigamente na parte de zircônia, certo? Esse implante ele fica supragengival, eu vou mostrar para vocês, é bem interessante que ele fica supragengival e eu vou entrar no mérito já do porquê que eu entrei na parte de zircônia. Porque eles finalmente deixaram de ser monotype. O monotype, quando você tem o corpo do implante e o abutment do implante junto, você tem que ficar trabalhando no encaixe palatino, daí o teu abutment, que não pode ser às vezes customizado, fica vestibularizado, e você tem que trabalhar no eixo apical coronário, para que você não deixe pouca retenção do teu abutment. Sempre me interessei por duas peças. Agora nós temos sistemas de duas peças que são espetaculares, tá? A gente vai entrar na parte mecânica e tal. Nesse caso, você pode preparar, deixa ele supragengival, assim você vai ter esse colar liso para fazer teu espaço biológico. Você coloca um abutment de fibra e prepara ele. Eu faço um preparo supragengival, quer dizer, minha protesista do meu instituto, né? Supragengival para a gente não ter, se tiver alguma movimentação do tecido, a gente dá um espaço para o preparo final. O provisório instalado e depois aqui de 3 meses, cicatrização é a mesma, 90 dias, 7 anos após a instalação do dente, certo? O implante, ele aparece um implante de titânio, vocês já vão entender por que radiograficamente. Aqui é a fotografia infelizmente aqui do nosso provisório, certo? Esse é o caso final, 7 anos, paciente feliz, tá? E eu tenho, através desse periodonto fino, sabendo que se eu tiver algum tipo de reabsorção óssea, eu não vou ter esse problema estético de translucidência. Por isso eu acho que eles são padrão ouro hoje na implantodontia em termos de implantes imediatos, certo? Esse é um outro caso, um caso em que uma paciente teve uma fratura, certo? Essa fratura não foi detectada em tomografia, não foi detectada em radiografia convencional e tinha uma sondagem de 12 milímetros isolada. Eu fiz uma cirurgia exploratória, é o padrão na periodontia, ver ela, sondou profundo, a gente partiu para a cirurgia de implantes de zircônia, certo? Uma cirurgia minimamente traumática. Aqui o torque, ele é o torque igual ao meu artigo, que foi o artigo que divulgou o protocolo de carga imediata, nós escrevemos eles com o Hong Leng Wang e o Nicholas Leng em 2001, em que a gente descreveu o protocolo de carga imediata e lá diz que 35 newtons é realmente o que você quer para fazer
provisório imediato, a gente sempre tem um backup, claro, de um provisório que se o implante entrar muito frouxo, assim, sem muito torque, a gente coloca daí um tipo de provisório, certo? O implante colocado, travado, foi preparado, certo? O preparo aqui foi feito para fazer o nosso provisório, tá? Aqui, 3 meses depois, né, ela veio com essa recessão. Agora, imagine se isso fosse titânio. Talvez não teria problema, tá? Mas eu sei que eu estou trabalhando com material branco, certo? Então eu fiz essas incisões dessa maneira, uma incisão típica de Miller, adaptada por Tinte, por vários grupos italianos, tal, que eu queria realmente ter uma visualização do enxerto, poderia ter feito uma flapless, tá? Mas eu vejo que o pescoço liso realmente está no seu local correto, as roscas estão intraósseas, fizemos obviamente uma limpeza desse excesso, que às vezes eu tenho uma publicação, e é a primeira publicação em termos de falha de implantes com relação ao excesso de cimento, certo? Se for publicar na Jome, mas a gente tira essas papilas aqui, né, de epitélia lisa, e fizemos o nosso conjuntivo. Eu gosto de utilizar a técnica de Langer, eu raramente uso a técnica de Zucchelli. Isso é uma questão minha, tá? Porque eu acho que o resultado é excelente, né? E até a gente conseguiu até um recobrimento mais do que precisava, tivemos que fazer uma plastia e esse momento de instalação da prótese final. Tá? Então eu acho que, mostrando aqui outros casos, em que esse foi uma cortesia de um colega meu holandês, certo? Em que ele fez sempre o mesmo protocolo, certo? Tem que ter, siga como se fosse um implante tradicional de titânio, tá? E tem que comparar ele com sempre os prêmios, porque os implantes de zircônia são todos prêmios até agora, tá? Então, tira, limpa o véolo, vê se tem tábua vestibular, coloca osso, coloca o fibro de abutment. A gente fez estudos de SM mostrando que eles têm uma característica de rugosidade e bioquímica exatamente igual ao da titânio, por isso que ele integra, nós vamos chegar aos estudos para mostrar isso, certo? Mas fez o provisório, fez algumas suturas, e aqui está o caso final, 7 meses apresentado, né? E continuando aqui com outro caso, sempre no mesmo protocolo, extração mínima, presença de tábua óssea, olha só, a gente colocava implante 5.0 naquela época, que era o protocolo, certo? Fazia, nesse caso foi colocado somente, ali tem uma capinha que você pode colocar um parafuso de cobertura, certo? Que ele é chamado, ele é snap, ele não é parafusado, e o Mark deve ter decidido ter feito isso, portanto talvez não atingiu o torque. Mas olha só a cicatrização, olha a qualidade desse tecido. Tá? Isso, no zircônio, ele é superior ao titânio, tá? Isso tem muitos estudos mostrando isso. O preparo e aqui nós estamos com a prótese final, certo? Quando a gente fala de Brasil, a gente tem um implante ótimo, certo? Vou achar um pouquinho o volume aqui. Um implante ótimo, que é um implante de 2 peças, certo? É um implante da Straum e ele é exatamente o tissue level. O que eu acho muito bacana dele? Assim, você vai trabalhar ele normal, as fresas normais, as fresas não é o taper, a fresa do implante, vamos dizer, paralelo. E você tem ali ó, tá vendo o colar do tissue level, mantém aqui no supragengival, o osso e membrana na vestibular, coloca o cicatrizador, eu decidi, não tive muito travamento, fiz a parte de provisório, certo? E daí na parte protética, aí que vem a parte interessante, né, para os protéticos. Foi retirado essa Maryland, olha o cicatrizador de titânio normal da Strauma, certo? Coloca um Scambori, tá? O Scambori, ele tem um pilar de moldagem, eu gosto de fazer em Scambori, certo? Para o meu laboratório. O Scambori ele não encaixou certo, eu já vai ver agora, ele está realmente com a marca para vestibular, tá? A partir disso o laboratório ele vai customizar para você um abutment de titânio ou um abutment como você quiser. Eu nesse caso eu optei por um abutment de titânio, tá?
e com customização de coping em zircônia e cerâmica feldspática. Não entendo muito da parte de prótese, mas é isso que a gente faz lá no Instituto e Clínica. Aqui está o caso já prontinho para instalar. Olha o abutment é muito parecido com o que tem nos clássicos de titânio. Aqui o resultado imediato, certo? A gente foi seguindo esse paciente já por 3, 4 anos. Esse sorriso imediato da coisa. Claro, nós tivemos uma fratura, olha o nível de inflamação. Nesse nível de inflamação a gente teria uma perda tecidual, ele se queixou um pouquinho disso. Eu disse para ele esperar um pouco, vamos ver como isso vai remodelar, certo? E eu fiz questão de fazer esse vídeo para mostrar, e depois de 7 anos ele estava realmente bem contente ainda com o resultado final, certo? Nós fizemos então, vamos mostrar como que a zircônia ela se comporta em relação às células osteoblásticas comparadas a implantes premiums. Nós pegamos discos, pegamos células osteoblásticas norte-americanas do banco norte-americano, que elas são chamadas MC3T3E1, certo? São células que podem ser cultivadas, armazenadas, tudo. Lá, fiz esses estudos na Sanapodo de Campinas, junto com a minha querida professora e mentora também, Elizabeth Martinez, que hoje nós estamos tentando desenvolver até parcerias em pesquisa. Primeira coisa, o Barbosa, lá do Rio de Janeiro, já fez um estudo de rugosidade mostrando que as características microscópicas em SM dos implantes eram a mesma. A gente queria ver que se a gente jogasse um osteoblasto, quanto mais liso ele não vai conseguir fazer sua diferenciação. Uma rugosidade chegando perto dessa, hoje nós estamos partindo para uma rugosidade um pouquinho menor, mas de 2 já é suficiente, e o implante controle é premium, aí a gente já começa a ter uma rugosidade melhor, tá? Então nós estamos falando de materiais diferentes, com superfícies iguais, onde tem a oxigenação, aquela dioxide layer, né, que é tão importante para a oxigenação. E primeiro, qual é a proliferação celular dessas células? A mesma entre titânio e os discos de zircônia, tá? A viabilidade da célula, só crescer não serve, nós temos que saber se elas estão vivas. Também é um estudo chamado MTT, tá? E que elas também tiveram o mesmo comportamento, tá? A expressão que eu acho muito importante de uma molécula que ela é expressa nos estágios iniciais de formação óssea, que é a osteopontina. Nós tivemos aqui uma leve até um nível estatístico superior para o zircônia, principalmente nas 48 e 96 horas, e o colágeno 1, né, expresso por células osteoblásticas. A gente sabe que existe o colágeno 1 de osso, né? Essa foi minha tese de mestrado lá no estado de Michigan, e aqui você vê que o hotel zircônia teve um comportamento melhor, certo? Agora, eu tinha dúvida em relação a se ele ia aguentar a fratura na hora de... Eu sempre questionando. Eu fiquei sabendo da parte monoclínica e da parte que tetragonal e cúbica a partir que eu fui pesquisando. Só que esses implantes eles estão em fases muito resistentes. Então eu e o professor Cruz, Gustavo Cruz, de Brasília, a gente está aí para publicar, a gente tem que só conversar. A gente colocou em torquímetros de 183 newtons de laboratório, rotacionamos esses implantes, esse implante específico, e eles não fraturavam nem até o torque máximo, certo? Só no terço apical, quando você faz o travamento final, ele houve uma fratura aí o Gustavo pode até comentar, mas eram 15 corpos de provas de cada tamanho, tá? Um fraturou no implante de 4, tá? E o resto aguentaram 170 a 107. Agora, quando você chega no estágio final a 62, 70, você já está praticamente fazendo uma deformação em termos de titânio também. Então, isso não é um torque muito bom de se chegar, certo? Aí você repensa em retirar, fresar melhor, tal, e colocar da maneira ideal. Em termos de regeneração óssea,
Como a parte bioquímica desses dois implantes são praticamente a mesma em relação ao osso e melhores no tecido mole para o zircônia, esse é um caso que falhou o implante de zircônia, né? Eu coloquei esse implante seguindo o protocolo ainda inicial, certo? E a paciente, um ano depois em viagem, disse que o implante estava mole. Eu acreditava que fosse a coroa, alguma coisa assim, mas não, o implante não estava integrado, então eu usei uma técnica de ROG minha, né, que é misturado com proteínas e também com osso autógeno, e aqui está, depois de 6 meses, a recolocação. Eu fiz em retalho aberto para ver como estava o meu enxerto, certo? E ela acabou também tendo uma falha desse segundo implante, né? A gente colocou aqui o implante e depois de 3 anos ela falhou. Então talvez ela não. Eu não consigo explicar cientificamente o que aconteceu. Claro que o problema de todas as cirurgias envolveu papila, remodelação, a gente tinha feito uma reabilitação completa nela, mas nesse caso eu até recomendei ela a fazer um implante prêmio de titânio, certo? Mas eu tenho hoje 186 casos, eu tenho 3 falhas, sendo 2 dessa paciente. Então eu tenho uma casuística que eu vou publicar, mas vai ser um estudo retrospectivo clínico, né, dos meus dados em relação a implantes de zircônia. Na parte pré-clínica, vamos ver como esses implantes se comportam em animais. Vários animais foram vistos, eu peguei uma literatura de uma revisão sistemática com a meta-análise, hoje tem que ter as duas juntas, né? E os modelos são diversos, chegando até em primatas, né? Então nós temos um corpo de 37 estudos mostrando que o torque, implantes prêmios sempre com implantes prêmios de zircônia. O BIC é um pouquinho maior pro titânio, também no torque removal, mas veja que o torque reverso do implante de zircônia, quem que vai colocar um torque reverso 70 para ver se o implante está integrado, né? E o puxinho aqui a gente teve um pouquinho mais de vantagem para o titânio, tá? Então, na verdade, quando você fala, mas nós temos mais BIC no titânio. Bom, veja bem, nós tínhamos 20, 30 nos Bradymarks standards que eu inseri em 98, 99, e esses implantes foram modificando porque nós tínhamos dificuldade de integração no osso D4, né? Então, esse nível de 60%, 50% é suficiente para você colocar em qualquer tipo de osso. E tem aquela pergunta que nunca se cala: qual que é o mínimo necessário de osseointegração para você ter sucesso clínico? E ninguém tem essa resposta porque é muito difícil de saber, né? Cada osso tem um osso, o comportamento biológico é igual, certo? A parte do espaço biológico, ele tem um espaço biológico menor e eu não vou colocar esses dados, eu vou colocar exatamente o que foi apresentado na apresentação, que a cicatrização na zircônia ela é muito mais, ela é mais rápida, estatisticamente mais rápida, e ela é mais resistente também. Então nós temos na parte supragengival uma vantagem, acho que vocês da parte de prótese devem ver isso também. Tá? Agora vamos para a parte final importante, que é os estudos clínicos, certo? Nos estudos clínicos eu peguei também uma meta-review, que é um estudo sistemático, com peso de artigo, não pegar de qualquer lugar, selecionamento de títulos, tudo certinho, e eles avaliaram vários fatores. De 146 títulos, né, 9 somente tiveram qualidade suficiente para entrar nessa avaliação, certo? Vamos lá pelo corpo de prova, através desses novos estudos, né? Então, o corpo de prova foram para o grupo, vamos considerar teste, são 1.274 implantes de zircônia, combinado, claro, estatisticamente com todos os artigos, e de 1948. É um corpo de prova muito bom, certo? Com 231 pacientes e 398 de titânio. Na parte de RCTs, que eles chegaram num estudo, uma avaliação científica mais criteriosa, eles tiveram 5 estudos, mostrando que, olha só o sucesso, o de zircônia, ele teve em 3 estudos melhor nível de sucesso do que os implantes. Normalmente aqui são, acredite em mim, são prêmios, tá? 2 estudos melhor para o titânio e 1 não teve diferença, certo?
Ou seja, a gente está falando em laranja e laranja. Eu acho que os implantes de zircônia hoje têm uma resistência, os ISOs de batimento de zircônia, tanto em monotype quanto em two pieces, em vários sistemas, são até, às vezes até mais resistentes que o titânio, tá? Então isso não precisa se preocupar, mas a parte que eu tenho que mostrar, e mostrei no congresso, é que esses estudos eles só chegam, os randomizados clínicos mesmo, até 1 ano. Então nós temos estudos muito bem elaborados, certo? Até 1 ano para se incluir na meta-análise. Só que nós temos estudos de zircônia, já faz, há 70 anos, 60 anos, tudo bem? Eu estou falando desses materiais modernos, tá? Claro que muito foi absorvido, né, da tecnologia de titânio para ser aplicada na zircônia. Então, sucesso, se você for aquele rígido tem que ter... estudo randomizado, tem que ter prova, tudo, nós temos no primeiro ano, e eu justifico. Primeiro ano é onde acontece a maioria das falhas, né? Então, ter 1 ano para mim já é uma coisa muito boa, porque realmente eu ficava na dúvida da ossa-integração. A falha mecânica eu acho que vai ser muito difícil de acontecer, justamente porque ela é fabricada naquela forma diferente, né, da monoclínica. A parte biológica, acho que você vai ter a mais excelente, toda a minha palestra foi envolvida nisso, tanto o espaço biológico quanto a reabsorção vestibular em implantes imediatos, ela é branca, ele vai ter. Mas tem um estudo de degradação a baixa temperatura, aqui no 36 graus de baixa temperatura, da zircônia com um biomaterial, publicado em 2006. Mas eu fui a fundo nesse estudo médico, e eram próteses de fêmur com a zircônia monoclínica. Ou seja, exatamente a que a gente hoje não usa na implantodontia dos implantes que eu estou mostrando para vocês agora. E só finalizando, mostrando que não é metal free, gente, zircônia não tem nada metal free. Ele é um metal de transição exatamente igual ao titânio. Eu peguei essa tabela periódica colorida, mostrando que até por coincidência eles estão perto. Eles têm números atômicos diferentes, por isso eles têm propriedades mecânicas que eu demonstrei diferentes, né? Mas não é à toa que os dois integram, estão no mesmo grupo da tabela periódica, então não diz que ele é orgânico, que ele é metal free, que ele não é. E ele é uma liga, ele tem ítrio, ele tem alumínio e até tem mais coisas, certo? Eu gosto de falar para os pacientes que hoje é um material mais estético, um material branco, um material feito de zircônia, eles associam a joias, então vai nesse papo. Tem um estudo aqui relativamente recente, avaliando o ITZP, já sabem o que é, e o ATZP, de 9 sistemas, todos tinham mais elementos do que só que o ítrio e zircônia, certo? Então todos tinham, isso acontece também dos implantes de titânio, certo? Nenhum não teve processo de contaminação. Nós estamos falando dos implantes prêmios, mas aí vem na discussão foi muito bem discutido, que como é uma liga talvez íntegra, e se esses contaminantes, se ele tem uma revelação biológica com o tempo, é muito difícil de saber e provavelmente não há. Tá? Então, realmente, assim, a gente tem bastante estudos mostrando que a gente não pode, aqui talvez teria que ser colocado o implante do Brandymark, o Standard, o ITI, né, do grupo ITI, que depois virou Straumann, e depois aqui a continuação. Isso aqui não é uma evolução da implantodontia. Esses implantes são feitos, para mim, para a área estética. Eu acho que fatores oclusais, quando você passa de 150 newtons numa mordida anterior para 450 num segundo molar, eu acho que a gente começa, talvez, a gente tem muita casuística de implantes de titânio para começar a colocar lá. E, como não é uma área estética, eu prefiro usar um implante de titânio posterior do que usar um de zircônia, só porque é branco numa área não estética. A minha casuística é colocar implantes imediatos para que a gente não tenha esse problema de tábua óssea vestibular em reabsorção a longo termo. Então, como conclusão, nós estamos curtos na parte científica a longo termo em relação a estudos randomizados. Existem estudos mais desses implantes novos há mais de 9, 10 anos, até 12 anos, tá?
E fiquem tranquilos, até ainda a gente ter muita conclusão científica, o implante de titânio é considerado padrão ouro. Mas a minha conclusão de 9 anos de estudo é que na minha clínica eu tenho investigação suficiente, eu tenho conhecimento, eu tenho muitos implantes colocados, a performance deles são excelentes, eu tenho implantes hoje já com 9 anos seguidos, e para implantes imediatos eu considero ele o implante de longo termo, colocados com biomaterial e a membrana. Tá? Então, desde já agradeço a presença esse ano de todos no canal Golpério, desejo a vocês uma ótima festas, com muita saúde no momento que nós estamos hoje, e nos vemos no próximo ano. Muito obrigado.